Nessa sessão, eu estarei falando sobre como a comunicação não violenta pode nos auxiliar no aprofundamento dos relacionamentos íntimos. E vamos iniciar com um diálogo que é muito comum nos relacionamentos íntimos, pelo menos uma variação disso. Uma pessoa diz para a outra: "Você me ama?" E a outra pessoa diz rapidamente: "Sim, claro." E a primeira pessoa diz: "Mas eu quero que você seja realmente sincero sobre isso. Então, por favor, eu quero que você fale sério. Você realmente me ama?" E a outra pessoa observa seriamente, faz uma pausa para refletir e responde: "Sim, eu realmente te amo." E a primeira pessoa diz: "Então por que levou tanto tempo para responder?" Essa pergunta é muito importante. Você me ama? E é muito difícil de responder, pois nós frequentemente não temos clareza nos relacionamentos íntimos sobre o que a pessoa realmente quer dizer com este verbo, amar. Numa sessão anterior, eu mencionei como algumas pessoas usavam a palavra amor como um sentimento, uma emoção. E quando elas fazem isso, é muito difícil de saber como responder a essa pergunta sem uma referência a um momento específico no tempo e no espaço. Porque os sentimentos mudam a todo o tempo. Na comunicação não violenta, nós usamos a palavra amor como uma necessidade. E uma necessidade muito importante. Então precisamos saber como manifestar essa necessidade. O que fazer para contribuir para que essa necessidade seja atendida em relação às pessoas com as quais nós nos importamos e com quem temos relacionamentos íntimos. Eu descobri, enquanto trabalhava com casais por muitos anos, que o melhor modo de atender a necessidade das pessoas por amor é fazendo duas coisas. Primeiro, expressar essas nossas necessidades, essas mensagens que estão na gente e que são mais difíceis de expressarmos, as mais assustadoras. Porque quando temos essa habilidade de compartilhar isso que não é fácil de expressar, nós temos a chance de ter essas necessidades atendidas. Mas se ficarmos tão receosos em expressar essas necessidades a ponto de não dizermos nada, isso cria barreiras na relação. Sim, é muito difícil para as pessoas expressarem essas necessidades que precisam serem expostas no relacionamento íntimo. E quando elas expressam a necessidade, geralmente isso é feito com uma energia que provoca o oposto do que gostaríamos que provocasse. E a razão para isso é que, ao invés de verem as nossas necessidades como um presente que estão recebendo, na cultura que vivemos, por aproximadamente 10.000 anos, necessidades estão associadas a algo muito negativo. Elas estão associadas com estar carente, ser egoísta, egocêntrico. Então, como resultado, quando nós expressamos as nossas necessidades, nós frequentemente fazemos isso com essa energia por trás. Isso leva a nossa necessidade a ser ouvida pela outra pessoa frequentemente como algo muito negativo. Por exemplo, se eu tenho a necessidade de algum auxílio, preciso de ajuda para que alguém cuide dos meus filhos em um dia específico, pois tenho um compromisso importante e não consegui encontrar uma outra maneira para cuidar das crianças, então eu vou ao meu parceiro e digo: "Eu sei que você tem muitas coisas planejadas para este dia e sei que essas coisas são importantes para você, mas é que eu precisava ir ao médico e eu sei que eu não sou obrigado a ir, que eu posso deixar para outro dia." Em outras palavras, quanto mais eu prossigo com esse tipo de desculpas por ter a necessidade e justificá-las, mais fica difícil para que a outra pessoa colabore comigo com uma energia de amor. Assim, é muito importante desenvolver uma consciência de que as nossas necessidades são presentes preciosos. Se as expressarmos de modo que elas não soem como uma ordem para outra pessoa, de que elas precisam atender às nossas necessidades, e se a pessoa confiar que quando dizemos nossas necessidades, seguidas por um pedido ou uma proposta, que nós só queremos que elas façam o que estamos pedindo, se elas puderem fazer isso com boa vontade, sentindo prazer, através disso, nós conseguimos criar essa consciência de que as nossas necessidades são presentes. Nós então expressamos com uma energia totalmente diferente, uma energia que torna muito mais fácil para a outra pessoa gostar de receber isso. E fica muito mais fácil para que elas respondam através de uma energia de prazer em contribuir,
e se doar. Então, quando expressamos nossas necessidades no relacionamento íntimo, é muito importante que a intenção por trás seja de vê-las como um presente. Há duas coisas que são importantes quando expressamos necessidades. Após expressarmos uma necessidade que não está sendo satisfeita, seguimos com uma proposta clara de pedido. Se simplesmente expressarmos a necessidade sem o pedido, geralmente a outra pessoa não terá clareza sobre o que queremos e pode ficar com a ideia de que nós esperamos que elas saibam o que nós queremos que elas façam pela gente. Por exemplo, se um parceiro diz ao outro: eu estou me sentindo muito sozinho agora e eu realmente preciso me conectar, e então parar e não dizer mais nada em relação ao que ele quer do outro parceiro naquele momento, é muito fácil para o outro parceiro interpretar que, bem, essa pessoa tem uma expectativa de que eu deveria saber algo que ela quer nesse momento. Então, uma vez que expressamos a nossa necessidade, que não está sendo atendida, precisamos seguir com um pedido bem claro. E como eu disse nas sessões anteriores, queremos ter certeza de que a outra pessoa ouça uma proposta e não uma ordem. Isso geralmente não é fácil. Porque, especialmente nas relações íntimas, muitas pessoas foram ensinadas que se elas ouvirem uma necessidade de alguém por quem elas se importam, elas acreditam que precisam resolver o problema da outra pessoa para que ela fique bem. Elas acreditam que são responsáveis pela felicidade dessa outra pessoa. Portanto, elas têm que fazer o que a outra pessoa quer. Quando nós recebemos a necessidade da outra pessoa deste modo, caso façamos o que ela quer, ela pagará por isso. E isso sairá caro, pois não estaremos nos doando com uma energia de alegria e prazer. Estaremos agindo com uma energia de expectativa, energia de obrigação. Ou estamos agindo com uma energia de quem quer comprar o amor da outra pessoa. E quando eu digo que nós pagamos quando alguém faz algo para a gente com esse tipo de energia, isso me lembra uma noite, às 2 horas da madrugada, alguém estava tocando a minha campainha. Eu levantei da cama, abri a porta, e era uma mulher grávida de 8 meses. Ela estava chorando muito. Estava uma chuvarada lá fora, e eu disse: entra, entra. E eu levei ela até a minha sala para ela se sentar. E ela continuou chorando e disse: eu estive casada por 8 anos. Eu estive casada por 8 anos e meu marido sempre foi tão amável, tão querido comigo. Ele sempre fazia tudo o que eu pedia. E essa noite eu pedi uma pequena coisa. E ele disse: saia daqui! E me colocou para fora de casa. Bom, essa é uma maneira meio estranha de ser acordado no meio da noite. Então eu disse: com licença, mas você é uma das minhas vizinhas? Ela disse: não, eu vim da outra parte da cidade. Eu disse: bem, como você veio parar aqui? Ela disse: eu não sabia o que fazer, eu estava desesperada. Então eu liguei para minha mãe. Ela vive em outro estado. E eu perguntei: mãe, o que devo fazer? E minha mãe participou de um workshop com você no mês passado. E ela sugeriu que eu pudesse vir falar com você sobre isso. Eu disse: entendi. Então ela me contou um pouco sobre seu marido, que não importava o que ela pedisse, o marido fazia. Eu tinha uma hipótese sobre o que poderia estar acontecendo. Esse marido era uma dessas pessoas muito amáveis e legais que acreditam que são responsáveis pela felicidade da outra pessoa. Então, para ser amado, ele deve abrir mão das suas necessidades para cuidar da outra pessoa. E isso sempre parece maravilhoso para a outra pessoa, até que um dia, como essa mulher, você acaba pagando por isso. Porque quando nos doamos através da energia de crença de que se eu sou marido ou uma esposa e minha responsabilidade é fazer a outra pessoa feliz, que eu sou responsável pelo seu bem-estar, essa confusão sobre o que responsabilidade significa, esse pensamento de que somos responsáveis pela felicidade de outra pessoa, nos coloca em um modo de pensar muito embaraçoso. Porque nós podemos ser responsáveis apenas por aquilo pelo qual nós temos algum controle. E nós podemos apenas controlar o que acontece em nós mesmos. E não podemos controlar o que acontece com os outros. Então, quando eu percebo que eu estou me achando responsável
pela felicidade do meu parceiro, eu estou assumindo uma função da qual eu não posso dar conta. Eu não posso fazer outra pessoa ser feliz. Eu só posso ser responsável pelas minhas próprias ações, pelas minhas próprias intenções. A outra pessoa é responsável pelo modo como ela recebe o que eu faço, como ela interpreta isso, e pelo que ela faz para ter suas necessidades atendidas. Portanto, manter esse conceito sobre responsabilidade claro é muito importante em relações íntimas. É muito importante perceber que nós não podemos ser responsáveis pela felicidade das outras pessoas. Nós não podemos ser responsáveis pelas ações das outras pessoas. Nós só podemos ser responsáveis pelas nossas próprias ações e intenções. Pois quando nós assumimos a responsabilidade pelos sentimentos da outra pessoa, sempre que elas estiverem angustiadas, nos sentimos sob pressão. Nós precisamos fazer algo a respeito. É a nossa função fazer a outra pessoa se sentir melhor. E isso tira toda a satisfação de qualquer coisa que fazemos para contribuir para o bem-estar da outra pessoa. Então, vamos retornar àquela história da mulher chorando na minha sala de estar, cujo marido sempre fazia tudo o que ela pedia, sempre cuidava dela, mas de repente, em uma noite, ela pediu uma coisa pequena e ele disse: "Saia daqui." Eu liguei para ele e pedi para que ele viesse até minha casa. Ele aceitou vir e ficou muito claro, desde o começo, que ele era uma dessas pessoas que pensavam que se você ama alguém, você precisa negar suas próprias necessidades, você tem que suprimi-las e cuidar da outra pessoa. Com isso, você será recompensado com amor. Ou seja, você sacrifica suas vontades para comprar amor. E assim, você permanece sendo amado e evita se sentir culpado. Pois se tivesse que dizer não para a pessoa que você ama, e ela iria sofrer com isso, e você acredita que é responsável pelo sofrimento da outra pessoa, ao invés de compreender que isso acontece pelo modo como a pessoa interpreta isso. Há um poema que costumávamos recitar na minha vizinhança quando éramos criança, quando alguém tentava nos ofender. Nós poderíamos recitar esse poema. Sticks and stones may break my bones, but names can never hurt me. Pedras e paus podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca podem me ferir. Isso é algo muito importante para se aprender. Aprender que o que quer que outras pessoas pensem ou falem não pode nos ferir. É o modo como tomamos isso. Se alguém nos diz não, isso não pode nos fazer sentir mal. É o modo como nós interpretamos o não. Mas nós perdemos essa consciência, nós perdemos a sabedoria desse poema, assim que somos educados de uma forma que nos leva à codependência ao invés da interdependência. Codependência é uma dependência emocional ou psicológica exercida em um parceiro, normalmente empregada quando um parceiro necessita de apoio devido a uma doença ou invalidade. Interdependência é uma relação de cooperação equilibrada, onde ambos os parceiros colaboram para um crescimento um do outro. Quando as pessoas assumem a responsabilidade pela felicidade dos outros, isso requer desistir da sua própria honestidade e integridade, pois você deve sempre fazer o que a outra pessoa quer para fazê-la feliz. Isso logo transforma a pessoa com quem temos relações mais íntimas em um grande fardo. Por isso, para muitas pessoas é mais fácil responder a uma necessidade de um vizinho do que responder à necessidade de uma pessoa que lhe é mais próxima. Homens e mulheres parecem ter tipos diferentes de educações culturais, que torna a intimidade algo difícil para ambos os gêneros, mas por razões diferentes. Por exemplo, os homens e as mulheres com os quais eu trabalhei costumam ter bastante dificuldade em expressar as suas necessidades. Eles internalizaram um tipo de programa cultural que diz que mulheres amorosas não têm nenhuma necessidade. Então, para demonstrar o seu amor aos outros, elas acreditam que precisam suprimir as suas necessidades em favor da necessidade dos outros. Os homens, por outro lado, parecem ter uma grande dificuldade em expressar seus sentimentos, especialmente aqueles que implicam vulnerabilidade, como se sentir magoado, triste ou sozinho. Eles foram educados num conceito de masculinidade que nos diz que eles não devem ter sentimentos vulneráveis. Uma das mensagens que é muito importante de saber dizer num relacionamento íntimo é não.
especialmente quando a pessoa por quem nos interessamos tem alguma necessidade que parece muito forte em um momento e ela está sofrendo por isso. Mas as coisas dentro de nós estão indo de um jeito que não podemos nos doar com um tipo de energia que a comunicação não violenta recomenda que usamos nas nossas atividades. Fazer as coisas com disposição, motivados pelo prazer, sem precisar desistir de nada nem se submeter a algo. Então, como dizemos não nessas condições difíceis? Por exemplo, digamos que o nosso parceiro parece muito sozinho e nos diz: eu estou me sentindo sozinho nessa tarde e eu realmente precisava de companhia. Então você estaria disposto a largar esse trabalho que você está fazendo e vir aqui um pouco ficar comigo? Bem, como nós dizemos não para isso? Se há, por algum motivo, algo que consideramos que nos impossibilita de fazer o que nosso parceiro quer através de uma energia de alegria, motivação e prazer íntimo, confiantes de que não estamos desistindo ou nos submetendo. Como dizemos não? Bem, o primeiro passo para dizer não é fazer conexão empática com a necessidade da outra pessoa. A conexão empática permite que a outra pessoa saiba que nós nos interessamos por sua necessidade. Nós mostramos esse interesse quando reservamos um tempo para parar e realmente nos conectarmos com o que a pessoa está vivenciando. Às vezes, isso pode ser feito através de uma comunicação não verbal. Eles podem ver nos nossos olhos que estamos realmente com eles. Nós enxergamos a sua solidão. Nós enxergamos suas necessidades. Ou às vezes podemos expressar isso verbalmente. Podemos dizer: então você está se sentindo realmente sozinho nessa tarde. E está precisando muito se conectar. Essa é uma etapa importante para se dizer não. Começar comunicando, verbalmente ou não, que nós acolhemos a sua necessidade. Nós enxergamos o que essa pessoa está vivenciando. Se ficarmos muito tenso pelo fato de não querer fazer o que a outra pessoa está nos pedindo, de modo que a primeira coisa que elas enxergam em nossos olhos é alguma tensão ou medo, elas podem facilmente perceber que nós não recebemos as suas necessidades como um presente, mas como algo negativo. Logo, nós iniciamos com empatia pela necessidade da outra pessoa, quando queremos dizer não. Então nós damos sequência com a nossa necessidade, que nos está criando um obstáculo para nos sentirmos motivados a fazer o que outra pessoa está pedindo naquele momento. Assim, algumas situações podem ser ditas dessa maneira: eu tenho uma necessidade nesse momento de aliviar um pouco a pressão que eu estou colocando em mim sobre as coisas que as pessoas do serviço estão querendo de mim. Dessa forma, eu procuro expressar a minha necessidade, que está criando um obstáculo para eu me sentir disposto a contribuir com o bem-estar do meu parceiro. Após isso, é importante fazer uma proposta que procura uma maneira de tentar fazer com que todos tenham suas necessidades atendidas. Isso poderia soar assim: eu gostaria que você me dissesse se está tudo bem por você se a gente ficar junto daqui a mais ou menos uns 30 minutos. Nesses 30 minutos eu poderia aliviar a minha pressão e conseguiria estar 100% com a minha atenção na gente. Portanto, para dizer não, nós nos conectamos empaticamente com a necessidade da outra pessoa, verbalizando ou não, dizemos as nossas necessidades que nos impedem de dizer sim e terminamos com uma proposta que busca um jeito para que todos tenham suas necessidades atendidas. Nunca dizemos não posso, não tenho tempo. Nós procuramos seguir esse processo para que a pessoa consiga ver que recebemos a sua necessidade como um presente e que nos importamos com suas necessidades, mesmo que neste instante haja uma necessidade nossa que nos impede de fazer o que essa pessoa gostaria. Agora, se nosso parceiro não sabe dizer não deste modo, precisamos estar preparados para lidar com alguém que não sabe como dizer não e que até mesmo costuma se submeter porque eles interpretam que o nosso pedido é uma exigência. Ou respondem de formas que dificultam o convívio. E quais são essas formas que podem dificultar o nosso convívio? Quando nosso parceiro escuta as nossas necessidades e pedidos como exigências, e não sabem dizer não no modo como eu propus.
Bem, o modo pelo qual a pessoa costuma dizer não quando ele ouve uma exigência é simplesmente dizendo não. E você pode saber pelo tom da voz que a pessoa escutou uma exigência, escutou pressão sobre ela. O modo como as pessoas costumam reagir quando ouvem um pedido ao qual não querem atender é através do diagnóstico sobre o que está errado com a pessoa por ter aquela necessidade. Então, se queremos ficar habilidosos em expressarmos as nossas necessidades, nós queremos estar confiantes de que estamos preparados para lidar com quem escolhe nos diagnosticar por termos as nossas necessidades. Eles nos dizem coisas como: você é muito sensível, você é muito isso, você é muito aquilo. O que quer que seja o diagnóstico que eles fizerem, se não nos conectarmos empaticamente com o que eles estão dizendo e se aceitarmos que deve haver algo errado conosco por termos nossas necessidades, nós acabamos dando a essa pessoa um poder de nos fazer sentir que nossas necessidades são algo negativo, que elas custam caro. Então é muito importante que saibamos como responder empaticamente quando eles reagem deste modo às nossas necessidades. Quando eles dizem não, ou quando fazem diagnósticos da gente por termos nossas necessidades. Nós precisamos escutar os sentimentos e necessidades por trás do não, por trás da crítica, julgamento ou diagnóstico que eles fazem sobre a gente por termos essas necessidades. Então, se eu digo para outra pessoa que eu estou me sentindo sozinho e gostaria de companhia e peço para ela se sentar um pouco e ficar um pouco comigo para conversar, e ela diz: você é muito dependente, precisa aprender a ficar sozinho. Eu quero ter certeza de que não vou escutar o que essa pessoa está pensando sobre mim. Quero ter certeza de que irei direto ao seu coração. O que ela está sentindo? O que ela está necessitando quando diz aquilo? Então eu posso responder assim: você está frustrada nesse instante, pois gostaria de fazer as suas coisas e não queria precisar abrir mão disso para ter que me dar atenção? E a outra pessoa poderia dizer: é isso mesmo. Após isso, eu faria o que fosse necessário para ajudar a pessoa a escutar a minha necessidade como um presente, o meu pedido como uma proposta e não como uma exigência. Eu poderia dizer para ela: você poderia me dizer como eu faço para expressar as minhas necessidades para você na forma de uma proposta, de modo que você a receba como uma oportunidade de me presentear e não como uma exigência? Eu não ficaria surpreso se essa pergunta deixasse a outra pessoa realmente perdida e confusa, pois eu estou pedindo para ela diferenciar algo que não é fácil para as pessoas diferenciarem. Nós não fomos treinados para pensar sobre isso em relacionamentos íntimos. Fomos treinados para abrirmos mão de nós mesmos para resolver o problema da outra pessoa. Então eu não ficaria surpreso se eu perguntasse a essa pessoa como eu poderia expressar minhas propostas de modo que você a receba como um presente, e ela respondesse algo como: hã? E eu precisaria repetir a pergunta: como eu faço para você saber quais são as minhas necessidades e minhas propostas, de modo que você confie que eu gostaria que você fizesse isso somente se você pudesse se sentir bem fazendo isso, sem precisar se submeter a isso ou desistir de algo para fazer isso. Isso é bem complicado para as pessoas compreenderem. Talvez elas continuem perplexas. Eu iria querer ajudar a pessoa a compreender por que isso é tão importante para mim. E diria: eu gostaria que você percebesse nesse instante que eu vejo apenas duas opções. Eu não gosto de nenhuma delas. A primeira opção é, se eu tiver alguma necessidade e pedido, expressar isso a você. Mas se você escutá-las como exigência, você poderia ficar irritado e dizer não, ou poderia ceder de um modo que eu não ia gostar de receber. Ou eu posso guardar as minhas necessidades para mim mesmo, e isso limitaria a honestidade entre a gente e limitaria a minha oportunidade de ter minhas necessidades atendidas por você às vezes, quando poderia ser algo bom para nós dois. Então, como eu posso expressar as minhas propostas e necessidades de modo que você as receba como um presente, que você se mantenha consciente
de que eu só gostaria que você fizesse isso se fosse de coração. Se isso te fizer bem. E que nunca fizesse algo por medo de que eu não vá te amar se você não fizer o que eu peço, por medo de que eu me sinta rejeitado, deprimido ou magoado. Isso é algo muito importante de se trabalhar em relações íntimas. Que cada uma das partes possa escutar as necessidades uns dos outros, de modo que confie que a única maneira pelo qual se quer que algo seja feita é pela boa vontade, com prazer. Um outro problema que costuma dificultar para as pessoas apreciarem se doar num relacionamento íntimo é quando o parceiro pula a necessidade e expressa somente os sentimentos desagradáveis e vai diretamente para as estratégias. Por exemplo, se a pessoa diz ao parceiro: "Estou sofrendo muito. Você só ficou em casa de tarde por 2 dias nesse último mês. Você poderia, por favor, corrigir os seus horários para estar em casa pelo menos umas 4 tardes por semana?" Observe o que essa pessoa expressou. Uma observação, a quantidade de tempo que o parceiro ficou em casa pela tarde, expressou seu sofrimento, mas esqueceu de falar a necessidade, indo direto para a estratégia. Bem, podemos assumir que o parceiro que recebeu essas informações poderia tentar adivinhar que a necessidade por trás daquilo era de ficarem mais próximos, uma intimidade que não estava sendo cultivada. Mas não é comum, na minha experiência, que o parceiro, ao receber essa mensagem, estará apto para atender essa necessidade facilmente, quando a necessidade não é expressa. Quando ele ouve o sofrimento e imediatamente a proposta, geralmente, na minha experiência, essa proposta será escutada como uma exigência, pois implicitamente fica a ideia de que o sofrimento poderia ter sido evitado no passado se o parceiro tivesse agido diferente. E isso, indiretamente, responsabiliza o parceiro pelo sofrimento. Então a proposta acaba gerando uma pressão sobre o parceiro. Por isso, é muito importante, quando estamos sofrendo em relação a alguma coisa, estarmos conscientes de que se realmente focarmos nas nossas necessidades, as deixando claras e deixando nossos sentimentos claros, é quando as pessoas focam nessa informação que as estratégias específicas terão um papel completamente diferente para elas, diferente de quando vamos do sofrimento para o pedido. Eu sugiro uma atividade para muitos casais que me consultam, interessados em como aprofundar no relacionamento. Eu digo: deixe-me sugerir um exercício assustador para vocês, na vida de vocês. E sugiro que eles arrumem um espaço para lidar com questões assustadoras. E essa questão assustadora é: o que eu tenho medo de falar? E quando você arruma tempo para fazer isso, a pessoa que irá dizer a mensagem assustadora precisa se esforçar para se expressar de uma maneira que não soe como uma crítica, reclamação, atribuição de culpa, cuidando para que essa não seja a intenção da mensagem. E é muito importante para a pessoa que irá receber a mensagem estar bem consciente de que quando as pessoas estão expondo as mensagens que elas têm mais medo de expor, esses são os momentos que precisamos ter mais certeza de que estamos ouvindo os sentimentos e as necessidades e propostas do outro. Nunca ouvir crítica, reclamações ou exigências. E eu não me surpreendo que uma das coisas que as pessoas nas relações íntimas têm mais dificuldade de falar a respeito é sobre sexualidade, em deixar claro quais são as suas necessidades em relação ao sexo que não estão sendo atendidas. Então, uma das coisas que nós recomendamos é que eles se tornem tão hábeis em expressar essas mensagens assustadoras que eles nem esperem para expressá-las quando estiverem sentados e tiverem mais tempo para falar sobre isso, mas que eles consigam expressar essas mensagens assustadoras mesmo durante o sexo. De fato, nós sugerimos que para as pessoas desfrutarem mais da sua sexualidade, elas precisam saber como, no meio do sexo, expressar claramente essas mensagens assustadoras. Em cursos de finais de semana que fazemos para casais, nós geralmente fazemos um pequeno exercício para mostrar como isso poderia se parecer e como eles poderiam fazer para se expressar durante a relação sexual quando as suas necessidades não estão sendo atendidas. Como você poderia fazer isso de um modo que seja um presente para outra pessoa?
E todas as pessoas acham isso muito assustador. Até mesmo só pensar. Elas pensam que isso iria estragar todo o romantismo, expressar o que não está atendendo suas necessidades e o que poderia ser feito para melhorar. Acham que esse tipo de conversa poderiam acabar com o clima e prazer se as tivessem durante o ato sexual. Bem, podem haver associações de que não é muito romântico, pois vai contra a programação cultural que recebemos, de que se você realmente é um homem ou uma mulher competente, você não deve ter nenhum problema com a sua sexualidade e deve apenas deixar fluir. Mas a realidade é que se conseguimos manter um alto grau de honestidade até nessas situações mais difíceis, como durante a relação sexual, eu prevejo que o efeito será uma maior capacidade de desfrutar da sexualidade mais e mais. Isso poderia soar assim. Um dos parceiros está a fim de ter uma relação sexual. E essa pessoa se comunica de modo não verbal que ela está disponível para isso, tocando o parceiro numa parte sensível do corpo de modo gentil, tentando comunicar através do olhar que gostaria muito de ter uma relação sexual com o outro. Porém, a outra pessoa está querendo terminar de ler o que estava lendo. Então, quando acontece de percebermos que nosso parceiro está a fim de ter uma relação sexual, como responder a isso? Bem, algumas pessoas iriam abrir mão de suas necessidades e pensariam algo como: "Ai meu Deus, eu preciso satisfazer meu parceiro agora." E assim, elas iriam largar o que quer que estivessem lendo e, dando um sorrisinho forçado, diriam: "Opa, o que é isso?" Mas se você fizer isso e continuar para o ato sexual, sem estar completamente focado nisso, a outra pessoa provavelmente irá ter a sensação de que não está conectada com você. E provavelmente não será uma experiência tão prazerosa para as duas pessoas. Ou pelo menos para uma delas, a que se submeteu. Ela acabará fazendo algumas associações em relação à sexualidade que sairá caro para as duas pessoas. Pois se nós desistimos de nossas necessidades pelo parceiro em qualquer aspecto do relacionamento, todos pagam caro por isso, uma hora. Porém, se a pessoa for corajosa e hábil em ser honesta, a comunicação não violenta auxiliaria a pessoa que estava lendo a reagir diferente. Primeiro, receber com empatia, de modo não verbal, simplesmente olhando para a outra pessoa enquanto ela nos toca. Ou podemos dizer em palavras como: "Parece que você está querendo trocar um carinho mais íntimo comigo, querida." E a outra pessoa diria: "Sim." E agora vem o como dizer não, do modo como a gente já comentou. Poderia ser dito assim: "Estou com muitas coisas na cabeça nesse momento. Eu realmente gostaria de conseguir me conectar com você, mas nesse instante, a minha mente não está muito aqui. Estou envolvido em tentar compreender esse artigo que eu estou lendo. O que você acharia se a gente deixasse para fazer isso daqui a uns 20 minutos? Então esse é um exemplo de como poderíamos nos expressar, mesmo durante os momentos mais íntimos, quando nossas necessidades não estão coincidindo naquele momento com a do meu parceiro. Mas as necessidades não são o problema, é claro. Nesse caso seria uma diferença de estratégia. O problema é que uma das pessoas não está disposta a se envolver em uma relação sexual naquele momento, mas sim em um outro. Mas é claro que, se vamos ser honestos assim, temos de estar preparado para que a outra pessoa não receba a mensagem empaticamente. Ela pode simplesmente escutar isso como uma rejeição. Sua resposta pode soar como: "Esquece, desculpa ter te tocado. Eu devia saber que essa leitura é mais importante para você do que o nosso relacionamento." Portanto, assim como precisamos estar preparados a todo instante para expressarmos a nossa vulnerabilidade, precisamos também estar preparados para nos conectarmos empaticamente com o que vem de volta. Assim, neste caso, a pessoa que estava lendo poderia dizer: "Parece que você ficou bem magoada. Você estava realmente sentindo necessidade de um contato mais íntimo e ficou desapontada." Observe que nós não estamos tomando as afirmações da outra pessoa como uma pressão para desistirmos do que estávamos fazendo para cuidar dela. Isso não seria bom para nenhuma das partes. Algumas pessoas diriam que isso iria destruir a beleza íntima do casal quando decidimos
falar durante aquilo. Alguém se aproxima de você e te toca de um modo gentil. Não seria mais amável largar o que quer que você esteja fazendo e se envolver nessa energia do modo como for possível? Bem, essa é uma maneira pela qual as pessoas definem intimidade. Que se você realmente se importa com a outra pessoa na relação íntima, você deve ver quais são as suas necessidades, abrir mão das suas próprias e dar o que for preciso. Mas na minha experiência, se dermos qualquer coisa através de uma energia na qual sentimos, mesmo que levemente, que tivemos de desistir de algo ou que estamos sendo submetidos a algo por pressão, as duas pessoas pagam caro por isso. Pois a cada instante que fazemos algo motivados por essa energia, de desistência ou submissão, temos como efeito um desgaste na relação. Porém, se a pessoa consegue ser honesta, no modo como foi dito anteriormente, e a outra pessoa sofre com isso, mas a pessoa que escolheu não se submeter, nem desistir do que estava fazendo naquele momento, empatizar com a outra pessoa, se esse diálogo prosseguir, então mesmo em situações muito delicadas, se for possível manter a honestidade e ser empático em resposta a outra pessoa, essa intimidade é muito poderosa. De fato, eu confio que isso é tão poderoso que quando temos este nível de intimidade, em que podemos ser honestos, mesmo nas situações mais delicadas, os outros aspectos da intimidade, neste caso a sexualidade, teriam um ótimo resultado a longo prazo, pois ambos os parceiros poderiam estar seguros de que a outra pessoa está inteiramente voltada para o momento em que elas estão compartilhando. Não há desistência ou submissão da parte de alguém. Há apenas interesse genuíno em compartilharem o momento. Mas é claro que há outras questões que criam obstáculos na sexualidade das pessoas em relacionamentos íntimos. São os estereótipos que carregamos de que o papel dos homens e o papel das mulheres, blá blá blá. Muitas pessoas acreditam que há certas coisas que homens devem fazer e que há certas coisas que mulheres devem fazer. Isso já é o suficiente para criar algumas limitações na qualidade da conexão que poderíamos ter. Pois quando isso ocorre, as pessoas acabam fazendo coisas na energia da obrigação, na energia de que elas têm que fazer aquilo. A comunicação não violenta sugere que nós procuramos ter certeza de que tudo o que fizermos seja feita de boa vontade, com prazer. E na energia que é criada quando percebemos que estamos enriquecendo a vida. Pois isso atende à nossa necessidade de colaborar, de cooperar. Deste modo, nós nunca nos sentimos como se estivéssemos nos sacrificando pelas outras pessoas. Quando eu dou um treinamento de empatia para mulheres, muitas delas acham muito difícil ouvir as necessidades de seus parceiros sem esquecer as suas próprias necessidades. É como se as necessidades das demais pessoas fossem mais importantes do que as delas. Eu costumo recomendar a essas mulheres um artigo escrito pela colunista Ellen Goodman, em que ela alerta as mulheres para estarem atentas sobre como empatizar com outras pessoas, tendo como custo a perda da conexão com nós mesmos. Ela alerta que, pelo modo como a nossa cultura treina as mulheres, é muito fácil nos perdermos quando nos conectamos com as necessidades de outras pessoas. Então, no trabalho que eu faço com as mulheres, eu vejo frequentemente o que Ellen Goodman estava falando. Que quando as mulheres realmente empatizam, percebem seu parceiro necessitando de alguma coisa, elas automaticamente perdem conexão consigo própria e começam a fazer as coisas pela outra pessoa. Porém, elas descobrem mais tarde que aquilo não estava em harmonia com as suas necessidades. Elas podem descobrir isso pelos seus sentimentos e pela diferença na energia quando estamos abrindo mão completamente das nossas próprias necessidades pelo bem-estar do outro. E isso se mistura com essa ideia de que é nosso dever ou obrigação cuidar da outra pessoa. Muitos dos homens com quem eu trabalhei têm essa cultura e os estereótipos de que eles, como homens, são totalmente responsáveis pelos sorrisos e pela felicidade das suas mulheres.
Então, se elas não estão sorrindo e felizes, isso significa que eles estão falhando de alguma forma como homens. E com frequência é difícil para eles dizerem não, pois eles têm medo de que se eles disserem não, suas parceiras poderiam ficar infelizes. E qualquer sinal de infelicidade de suas parceiras seria interpretado como se eles não fossem homens competentes o suficiente, especialmente se a mulher não é totalmente satisfeita na sua sexualidade. E muitos homens tomam isso como um sinal da sua incapacidade, ao invés de apenas buscarem se conectar empaticamente com suas mulheres para encontrar uma maneira de atender melhor às necessidades das parceiras. Mas quando assumimos a responsabilidade pelos sentimentos das outras pessoas, ao invés das nossas próprias, a energia de contribuição se mistura com esse senso de obrigação e vai perdendo o prazer puro que sentimos naturalmente a nos doarmos, esse prazer em contribuir que é tão necessário para que os relacionamentos se fortaleçam. Como mencionei anteriormente, precisamos saber que quando temos necessidades, precisamos expô-las antes de irmos às estratégias ou métodos. Quando falei sobre isso, antes, comentei que se formos diretamente para as estratégias, sem passarmos pela necessidade, fica fácil que a outra pessoa absorva isso como uma exigência, como se estivéssemos apenas no que queremos. Quando a necessidade é expressa, isso facilita para que a pessoa queira contribuir. E é também muito importante nas resoluções de conflitos estarmos conscientes de que quando a necessidade é expressa e completamente compreendida, os conflitos podem ser resolvidos de modo muito mais fácil do que quando a necessidade não era evidente. Essa reflexão é muito poderosa. Um treinamento que eu fiz uma vez para homens e mulheres, um dos casais que assistiam disseram que estavam a ponto de se divorciar. E eu disse a eles, bom, se vocês quiserem trabalhar nessa ideia, eu me alegraria em contribuir para isso. E o marido disse, não, nós já tentamos falar a respeito disso, não há como resolver. Já estamos há 2 anos falando e discutindo e realmente não temos condições. Mas a esposa gostaria de falar a respeito daquilo. Então, o marido aceitou. E eu disse, se cada um de vocês me disserem quais são as suas necessidades, podemos ver se aparece alguma ideia nova que ainda não ocorreu para vocês. E o marido disse, nós já falamos das nossas necessidades muitas e muitas vezes. Isso não nos levou a lugar algum. E eu disse, bem, vamos tentar de novo. Ele disse, bem, esse é o problema. A minha necessidade é de obter o divórcio. E ela disse que precisa manter a relação. Eu pude ver direto qual era o problema. Eles foram direto para as estratégias, sem realmente tomarem conhecimento sobre qual a necessidade da outra pessoa que não estava sendo atendida. Assim eu expliquei que o que eu chamo de necessidade não envolve estratégias. São coisas diferentes. Tanto optar pelo divórcio quanto permanecer juntos são estratégias. Então eu disse, qual a necessidade não está sendo atendida pelas duas partes da relação? Se conseguirmos focar nisso, nós podemos até encontrar uma estratégia que pode envolver o divórcio, mas que atenda à necessidade de todos. Ou pode envolver ficarem juntos na relação, mas novamente, atendendo à necessidade de todos. Bem, levou mais ou menos 1 hora apenas para que eles descobrissem quais eram as necessidades de cada um, pois a única coisa que eles sabiam dizer era onde eles achavam que estava o problema na outra pessoa. Ele disse, bom, o problema dela é que ela é muito... E ela também respondia com outros diagnósticos sobre seu marido. Eles não haviam sido treinados na comunicação não violenta. Então eles não estavam conscientes de que falar às pessoas o que nós pensamos a respeito delas não é uma maneira muito efetiva para termos nossas necessidades atendidas. Com a minha ajuda, eles finalmente conseguiram ter uma noção clara de quais eram as suas necessidades. Neste ponto, eles chegaram a uma solução, onde escolheram permanecerem juntos. Mas eu já trabalhei com outros casais que, quando conseguiram ter clareza sobre suas necessidades, um dos outros, ambos perceberam que o divórcio era a melhor estratégia para eles. E é claro que quando você chega a uma solução desse jeito, acaba sendo muito mais satisfatório para ambas as partes do que ir direto às estratégias, sem ter realmente conhecimento
se essa estratégia é a melhor maneira para atender às necessidades de todos. De fato, um casal com quem eu trabalhei, depois da minha ajuda, quando os dois compreenderam quais eram as suas necessidades e escutaram as necessidades uns dos outros, eles perceberam que o divórcio era o melhor caminho para os dois. Mas isso foi feito com uma energia de tanto carinho e respeito que eles decidiram fazer uma cerimônia de divórcio e convidar as pessoas mais próximas de ambos os lados para participarem da cerimônia. Agora, um divórcio realizado deste modo será bem diferente para as crianças, em oposição a um divórcio comum, cujos procedimentos jurídicos remetem as pessoas a condições de adversários. Em uma cidade nos Estados Unidos, há um programa familiar onde nós treinamos assistentes sociais para usarem a comunicação não violenta para ajudar casais a se divorciarem, procurando uma solução que atenda melhor às necessidades de todos. Nessa situação, os casais que querem se divorciar podem escolher se irão optar pelo procedimento comum, como adversários, ou eles podem escolher ir a uma sessão de mediação de 2 a 3 horas com assistentes sociais que foram treinados em comunicação não violenta. Eu almocei um dia com os juízes deste programa familiar e eles estavam muito satisfeitos com o trabalho que estava sendo desenvolvido com os casais que escolhiam passar pelas sessões de mediação. Eles podiam ver o quão diferente aquilo podia ser para as crianças quando a solução não terminava com animosidade ou competições, mas era uma maneira fraterna de procurar a melhor alternativa para procurar atender a necessidade de todos. Como eu mencionei, os estereótipos da cultura onde eu me criei dificultavam bastante para que eu expusesse meus sentimentos de vulnerabilidade. Quando eu me sentia magoado ou com medo, me diziam que homens não tinham aquele tipo de sentimentos. Eu me lembro uma vez quando eu estava na escola, quando eu era criança, e eu estava escondido pois haviam vários meninos esperando para me bater, pois eles não gostavam do meu sobrenome. Eles não gostavam de judeus. E eu estava muito assustado, com medo de morrer. Eu tinha 9 anos, e eu costumava me esconder deles para evitar de apanhar. E uma vez, quando uma professora me viu escondido na sala de aula, 1 hora depois da aula já ter terminado, ela ficou surpresa ao me ver lá escondido e perguntou: "O que você está fazendo aí?" E eu disse, apontando para a janela: "Aqueles meninos estão esperando para me bater." E ela disse: "Mas a escola está fechada. Você tem que sair dela agora." E eu disse: "Mas eu estou com medo." E ela disse: "Meninos não têm medo." Bem, eu tenho muitas evidências na minha educação cultural de que meninos não têm medo, não se magoam, não ficam tristes, não choram. Se você realmente é um homem, você não tem nenhum desses sentimentos. Infelizmente para mim, eu aceitei as suas palavras. Eu acreditei. Eu achava difícil admitir quando eu estava com medo, assim como esses outros sentimentos. Mas 25 anos mais tarde, quando eu estava fazendo um trabalho em Toronto, no Canadá, com 80 mulheres, essas mulheres eram mães solteiras, não tinham companheiros e tinham uma baixa renda financeira. E eu estava fazendo um workshop com elas. E durante o evento, uma delas disse alguma coisa sobre a sua gratidão por eu estar indo lá oferecendo este treinamento, especialmente sabendo que elas não tinham muito dinheiro para me dar. Aquilo me tocou tão profundamente, aquela gratidão que eu recebi, que na frente daquelas 80 mulheres eu comecei a chorar. Eu não conseguia olhar para elas, pela vergonha que eu sentia. Como eu podia revelar tanta vulnerabilidade na frente dessas mulheres? E quando eu finalmente tomei coragem para olhá-las, ao invés de observar a expressão que eu esperava ver em seus olhos, eu vi justamente o contrário. Eu nunca havia visto tanto respeito e cuidado na minha vida. Eu fiquei chocado em poder revelar aqueles sentimentos e ter aquele tipo de resposta. E eu comecei a chorar mais ainda. E agora eu realmente estava me sentindo envergonhado, que era até difícil de olhar para elas. Eu estava dizendo a mim mesmo: "Não acredito. Essas mulheres estão me dando $5 do seu dinheiro suado para estarem aqui hoje e eu estou desperdiçando o tempo delas, chorando." E quando eu finalmente olhei para aquelas mulheres, eu não vi nenhuma delas com a expressão de que tivesse brava por eu estar desperdiçando o tempo delas. Tudo que eu ouvia era cuidado e compaixão. Bem, eu conheci muitos homens que compartilham o mesmo aprendizado cultural que eu.
Eles acham muito difícil revelar os seus sentimentos de vulnerabilidade. E os efeitos nisso no relacionamento íntimo é catastrófico. Porque a nossa habilidade em compartilhar corajosamente as nossas vulnerabilidades mais profundas que nos leva a estabelecer relações íntimas profundas. Eu estava dando um workshop nos Estados Unidos e no grupo havia um homem e uma mulher que estavam casados há 35 anos e eles estavam prestes a se divorciarem. Mas um de seus filhos recomendou fortemente que antes de eles se divorciarem, eles viessem ao treinamento. Durante o treinamento, o homem permaneceu sem dizer nenhuma palavra e eu tinha a impressão de que ele mantinha tudo o que estava vivenciando trancado dentro de si. Eu fiz um jogo de incorporação de papéis com outra mulher que me disse que seu marido não expressava seus sentimentos. Ela disse: Marshall, você poderia assumir o papel do meu marido e adivinhar o que você acha que pode estar acontecendo com ele, que faz com que ele tenha tanta dificuldade de expressar seus sentimentos? Então, interpretando o papel de seu marido, eu disse: Esposa, é difícil para mim expressar os meus sentimentos, pois eu passei a vida toda ouvindo as pessoas falarem que eu não deveria ter sentimentos vulneráveis. Eu fui tentando me adaptar a essa cultura. Então é como se eu tivesse pego esses sentimentos e trancado em algum lugar dentro de mim. Deste modo eu me sinto mais seguro, mas eu me sinto muito vulnerável se eu precisar ter que expor algo. Você compreende? Este homem que me viu interpretar esse papel, ele disse: Esse sou eu. E a sua esposa olhou para ele e disse: Quê? Ele disse: Esse sou eu. Exatamente como o Marshall falou, é como é para mim. Eu tenho todos esses sentimentos, mas é como se eles estivessem trancados dentro de mim. Eu não consigo chegar até eles. Sua esposa ficou tão alegre apenas de saber isso, algo pela qual ela esperou durante o casamento inteiro. Apenas reconhecer que ele tinha esses sentimentos, mesmo que trancados dentro dele, era um alívio para ela. E é claro que nós fomos adiante, para ajudá-lo a ver como seria, na verdade, expressar isso. Quando não expressamos esses sentimentos e necessidades que nós temos mais medo de expressar, isso gera um grande custo para a relação. Mas quando nós os expressamos e fazemos isso assumindo a nossa vulnerabilidade, sem atribuição de culpa, reclamação ou crítica, e sem imposição de ordens ou exigências, e a pessoa recebe de modo empático, isso irá nutrir e deixar a relação mais forte. A sessão 5 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso programa continua com a sessão 6.